também. Ok. Irmãos, boa noite a todos. Quero saudar os queridos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Muito bom. Bom, hoje pela manhã, os irmãos já falei um pouco de mim, da minha família, do trabalho no Chile, na verdade. Gostaria de ir direto ao ponto aqui. O pastor Vomar me pediu para trazer uma reflexão na palavra do Senhor sobre o tema família saudável no relacionamento com o mundo. Na manhã de hoje nós falamos sobre o relacionamento com a igreja. E agora vamos falar sobre o relacionamento com o mundo. Mas eu gostaria de pôr um tema, um subtema aqui, que é família, campo missionário, agência missionária. Essa é a minha proposta, pensando na família saudável, no seu relacionamento com o mundo. Então eu gostaria de ler com os irmãos, Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9, é um texto bastante conhecido. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 ao 9. A palavra do Senhor nos disse assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Irmãos, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, e não são as 7 maravilhas do mundo, foi um dia, quando em 2011, depois de um trágico acidente com uma irmã da igreja que eu pastoreava no estado do Mato Grosso ainda, um acidente terrível, porque neste acidente uma motocicleta se topou com ela, justamente entre as pernas, a 120 km por hora, destruindo toda a região da sua cadeira, e ficou, depois de uma cirurgia, quase havendo sido morta por este acidente, ela ficou durante quase 3 meses em cama, para que pudesse começar a se mover, isso completamente imóvel, numa cama durante quase 3 meses, e nós estávamos na nossa casa, um dia à tarde, de repente abre a porta do quarto do meu quarto meu e de minha esposa, e Juan, meu primeiro filho, que hoje está com 11 anos, de 3 anos neste ano, estava ajoelhado, com fraldas, ajoelhado na beira da cama, orando, 3 anos de idade, estava ajoelhado, orando, e quando vi aí, ajoelhado na cama, orando, eu saí e esperei, e quando ele saiu do nosso quarto, eu perguntei: o que você estava fazendo? Ele disse: orando pela tia Sueli. Porque se falava tanto na igreja como em casa, que isso estava dando volta na cabeça dele, 3 anos, e ele vai à presença do Senhor para poder clamar ao Senhor pela vida da tia Sueli. Agora, de onde ele aprendeu isso?
Eu não quero tomar isso para que os irmãos digam assim, esse pastor é espiritual, homem de Deus esse, né? Tudo posso daqui, não é, o Senhor é meu pastor, e como é que é? Tu te falta, né? Ok. Mas o Juan, nesse período, ele entrava muito no nosso quarto e se topava comigo ou com Kívia, orando de joelhos. Nós nunca falamos com ele, ore de joelhos, ou faça isso. Ele simplesmente reproduziu o que ele via, sabendo que o que estávamos fazendo era falando com o Senhor, num momento como este, em que ele, sentido pelo acidente da tia, que era sua professora de escola dominical, ele vai à presença do Senhor para poder buscar ao Senhor. Uma coisa extraordinária. Isso considerando que, apesar de nossas imperfeições, Deus opera por graça, apesar dos nossos erros, Deus nos usa como instrumento nas mãos dos nossos filhos. Não duvide disso. E nós devemos ser intencionais nessa tarefa de ensinar os nossos filhos. A missão de Deus é dada a todos nós como igreja. John Piper, creio que a igreja aqui conhece, não é verdade? John Piper escreveu um livro chamado Alegrem-se as Nações. Vale a pena ler este livro e ver a exposição que John Piper nos dá enquanto ao desafio da igreja no que significa a tarefa missionária. E ele faz uma afirmação muito interessante. Ele afirma que a missão existe porque a adoração não existe. A missão existe porque a adoração não existe. A missão é um projeto de Deus e é realizado pelo Espírito Santo, usando a palavra, o Evangelho, com a cooperação da igreja a quem é dada esta palavra, para poder anunciá-la, com o fim de restaurar os homens, para que eles sejam adoradores, para que eles reconheçam quem é Deus, reconheçam a grandeza do seu ser, e assumam uma posição em consideração a quem é o nosso Deus. Entendendo isso, irmãos, nós compreendemos que o objetivo da missão é restauração, formação de adoradores. Muitas vezes nós pensamos em missão como algo completamente distante de nós. Por exemplo, alguns olham para mim pelo fato de eu estar no Chile e dizem assim, você é missionário. E eu olho para a pessoa que me chama de missionário e falo, eu sou, mas você também é. Porque a missão é uma tarefa de cada um de nós, seja quando Deus nos envia a outro país, seja estando aqui na cidade de São Vicente, e mais ainda, na sua casa, no seu lar, na vida daqueles com os quais você vive todos os dias. Missão é algo que nós fazemos como adoradores, levando a mensagem do Senhor a todos aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, o primeiro campo missionário sobre o qual nós temos responsabilidade é a nossa própria família. A nossa família é um campo missionário. Cada movimento como família em direção a Deus é missão. Este ano eu estive pregando em janeiro em uma igreja metodista em Ipatinga, em Minas Gerais, e falando sobre missões, com base em Mateus capítulo 28, 18 a 20, quando Jesus Cristo fala que toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os he ensinado. Estou um pouco espanholizado aqui, né? E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Depois da exposição deste texto, eu mostrei para a igreja que o que nós fazemos no Chile não é nada diferente do que fazemos aqui. Somos missionários, cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. E nossa família é o primeiro campo missionário nas nossas vidas. Deixa-me destacar uma coisa muito interessante. João Calvino, ele acreditava que nem 10% da comunidade que ele pastoreava em Genebra era verdadeiramente convertida, ainda que ele tratasse o seu rebanho como se todos fossem convertidos.
Mas entendendo que talvez nem 10% dessa comunidade era verdadeiramente convertida, ele não perdia a oportunidade de continuamente guiar aquelas pessoas que estavam ali em cada encontro em direção a Cristo Jesus. O que ele estava fazendo? Desenvolvendo missão. Alguns querem evangelizar os vizinhos, na verdade o pastor prega aqui, o pastor Anderson, com essa vibra aí, prega: irmãos, vamos evangelizar, não é verdade? E aí você sai daqui saltando e fala: vou evangelizar meu vizinho, eu vou evangelizar nas ruas, eu vou evangelizar no colégio, eu vou evangelizar no trabalho, eu vou evangelizar junto à igreja, na agenda evangelística da igreja. Mas às vezes se esquece de evangelizar a própria casa, de desenvolver missão dentro de sua própria casa. Foi lido um texto aqui de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, onde Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez essa não foi uma decisão dos filhos de Josué, talvez essa não foi uma decisão da esposa de Josué, mas Josué tinha consciente que era responsabilidade dele guiar a sua família em direção a este fim, servir ao Senhor. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vamos lá, para entender um pouco para onde queremos ir com este tema, olhando para Deuteronômio, é importante nós entendermos Deuteronômio. Deuteronômio, na própria expressão, tem significado de uma segunda lei, ou a reapresentação da lei, a lei que já havia sido apresentada por Moisés anteriormente, agora com uma outra geração, porque aquela geração antiga passou. Deus havia dito que eles não entrariam na terra prometida, que eles morreriam no deserto, à exceção de duas pessoas, que foi Josué e Calebe. Eles dois sim entrariam na terra prometida juntamente com a nova geração. Então, por essa razão, Moisés, pouco tempo antes de entrar na terra prometida, antes da sua morte, porque também Moisés foi restringido de entrar na terra prometida, porque ele desonrou o Senhor ao desobedecer a Deus, quando golpeou a rocha duas vezes, ali em Meribá. Deus havia dito para que ele falasse à rocha, para que pudesse sair água, mas ele golpeou duas vezes. Por ter golpeado a rocha duas vezes, Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Não foi assim? Os irmãos se lembram disso? Então Moisés aqui está dando instruções. Estão no Vale Central, leste do Rio Jordão, nos campos de Moabe, e está escrevendo, está ensinando, recordando tudo aquilo que havia sido ensinado anteriormente, porque eles vão entrar na terra prometida. Eles vão tomar posse dessa terra, e eles precisam estar atentos a todos os preceitos e ordenanças que Deus estabeleceu para que eles vivessem neles, lá na terra prometida. E Moisés desafia ao seu povo de viver tudo aquilo que Deus estabeleceu. Qual era a finalidade? Eles não eram, como nós falamos hoje pela manhã, um fim em si mesmo. Esse foi um povo que Deus escolheu para poder se revelar através deste povo ao mundo. Lembrem-se que Deus havia dito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, nos disse assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo de Deus, através da descendência de Abraão, é fazer-se conhecido às nações. Talvez isso não se cumpriu lá no Antigo Testamento, mas está se cumprindo hoje, porque hoje nós estamos lendo a história do povo de Israel. Hoje nós estamos ouvindo a história da nação de Deus, nação escolhida. E é certo que quando Deus fala isso para Abraão, Ele está apontando para um descendente de Abraão, em quem se formará toda uma descendência. Quem é o descendente, irmãos? Quem é o descendente de Abraão, no qual são abençoadas todas as nações da terra? Jesus Cristo.
De Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó a Judá, Judá a Davi, Davi a Salomão, Salomão até a figura de José e Maria e deles Jesus Cristo. Não vou falar toda a genealogia aqui porque eu não tenho de memória, né? Até Jesus Cristo. Jesus é o descendente de Abraão, aquele no qual se conforma todo um povo, no qual todas as nações são abençoadas, no qual todas as nações são abençoadas, povo este do qual nós somos parte, cada um de nós. Vejam só, um brasileiro saiu daqui, foi lá para o Chile para poder falar de Cristo Jesus, para poder mostrar essa bênção que Deus tem para dar ao mundo, a salvação. Mas não é só no Chile que tem pessoas que necessitam receber esta bênção. Aqui, na cidade de São Vicente, talvez dentro da sua casa, somos chamados a ser bênção, mas para isso necessitamos ouvir a voz de Deus na sua palavra. Por essa razão, antes de entrar na terra prometida, eles deveriam ter claros os preceitos e ordenanças de Deus, para que eles pudessem ser luz de Deus no mundo. Esse era o objetivo de Deus, através do seu povo, na entrada desse povo na terra prometida, para que então pudesse Deus cumprir todos os seus propósitos, que chegam até nós no dia de hoje. Para que a nossa família seja saudável no relacionamento com o mundo, é necessário entender que ela é o nosso primeiro campo missionário. Eu acho que você deve ir para as ruas, evangelizar os seus vizinhos, evangelizar as pessoas do seu trabalho, mas não se esqueça, primeiro, desenvolva a missão dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Não podemos impactar o mundo com o Evangelho se primeiro não somos impactados com o Evangelho em nossas vidas, dentro dos nossos lares. Expor o plano de salvação é uma coisa muito fácil. Viver a salvação é outra coisa completamente distinta, principalmente na relação entre marido e mulher. Principalmente na relação pais e filhos. Quando pequenininhos é uma maravilha, né? Mas à medida que vão crescendo, a coisa vai mudando. Aí deixa de ser juvenil e passa a ser aborrecente, não é assim? Não, aborrecente não, essa coisa está feia, né? Não é boa, né? Adolescente. Pessoas que nem estão na infância, nem estão na adultez. Estão vivendo uma posição mediana, com dilemas, com responsabilidades, com desafios. Não é fácil. Eu ainda não tenho adolescentes em minha casa, mas eu já lido com adolescentes continuamente, escuto pais falando dos seus adolescentes, e de fato é um desafio. Por essa razão necessitamos desenvolver uma vida no Evangelho dentro dos nossos lares. E aqui o Senhor está falando para famílias, está falando para cada um de nós, famílias. Aqui ele fala dirigido a uma família grande, que é todo o povo, mas especificamente famílias, núcleos, pai, mãe, filho, filha. E ele nos dá algumas orientações que devem definir a nossa família, para que o Evangelho impacte os nossos corações, coração do marido, da esposa, do filho, da filha. E a primeira coisa que ele nos mostra aqui é que devemos buscar uma sólida convicção. Porque observem comigo, leiam um texto comigo aí, versículo 1 e 2, vamos ler juntos? Deuteronômio capítulo 6, mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Porque nós vamos dar um giro aí por este texto. Vamos ler juntos aí, capítulo 6, versículo 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, quem mais? O teu filho, e o filho do teu filho, ou seja, seus netos, quanto? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam
prolongados. Aqui existe algo que Moisés está mostrando ao povo de Israel e especificamente a cada família em meio ao povo, é que eles deveriam buscar uma sólida convicção. Eles deveriam estar seguros das suas próprias convicções. Convicções estas que tinham uma base sólida, que é a palavra de Deus. Por isso a primeira coisa que nós vemos aqui, que Moisés nos mostra, é que o que ele ensina tem uma origem, e essa origem é confiável, essa origem é Deus. Tudo que eu tenho passado para vocês vem de Deus, é palavra de Deus, portanto é algo confiável. Confie no que a palavra de Deus diz, é algo que vai ser bom para vocês. Estejam atentos, se convençam disto, tenham segurança nisto. E o objetivo desses preceitos da palavra de Deus era provocar neles um zelo por Deus, um respeito por Deus, temor a Deus. Às vezes definimos a palavra temor como ter medo, não é verdade? Mas o temor, mais que medo, é um respeito à pessoa de Deus, como aquele que é quem é, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o soberano sobre todas as coisas, aquele que tem determinado cada momento das nossas vidas, segundo o seu próprio propósito e para o bem das nossas vidas. Quando olhamos para o texto de Deuteronômio capítulo 28, falando sobre bênçãos e sobre também maldição, se eles estivessem atentos a esses preceitos, Deus tem para eles promessas que se cumpririam, e de fato cumpriam sempre quando eles tinham essa consideração por Deus. Mas para isso eles necessitavam solidificar as suas convicções, para que eles pudessem temer a Deus, para poder pôr em prática diante de Deus e receber a bênção que Deus tinha prometido para eles. A pergunta aqui é: como nós fazemos isso? Como nós solidificamos nas nossas cabeças, em nossos corações, as verdades de Deus nas nossas vidas? Primeira coisa, irmãos, é orar. Pedir a Deus: Senhor, abra meu coração, abra minha mente. Clamar ao Senhor: Senhor, dá-me conhecer o Senhor. Ensina-me. Segundo, fazer uso dos meios que Deus nos dá para que essas convicções sejam consolidadas em nossos corações, em nossas mentes, em nossos corações. Leia as Escrituras, medite nas Escrituras, busque praticar tudo que você aprende na Escritura Sagrada, porque isso vai sendo solidificado dentro de você. Busque a comunhão com o povo de Deus, porque Deus tem gente preparada para nos ajudar. Nós temos ao Espírito Santo, mas também temos do Espírito Santo pessoas que recebem dons para poder guiar as nossas vidas na sua palavra, para nos ensinar. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, nós vemos ali a palavra de Deus nos dizendo que alguns são chamados para ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para poder nos instruir, para poder nos preparar, para poder nos ajudar nesse processo de solidificação das nossas convicções. Deixa eu mostrar quão necessário é isso. Aconteceu no Chile, nos últimos dias, um episódio muito triste, onde uma fiscalização do governo descobriu um movimento irregular de recursos econômicos de um pastor de uma determinada denominação no país. Isso caiu na boca da mídia, e eles vasculharam a vida desse pastor e descobriram que esse pastor tinha um problema também em sua vida sexual. Isso explodiu no país, os meios de comunicação, os jornais, internet, tudo divulgaram isso. E algumas pessoas começaram a me chamar, porque estavam recebendo alguns textos de pessoas não cristãs, manipulando a palavra de Deus para dizer o seguinte: está mal isso. Ontem tinha um presbítero aqui que estava falando sobre
mordomia cristã e tocou no tema do dízimo. Uma dessas pessoas me enviou um texto, falou: pastor, eu estou quase convencido do que essa pessoa escreveu aqui, leia esse texto. E um texto que toma um texto ali, toma outro texto ali da Bíblia e começa a distorcer, e essa pessoa quase sucumbe a esses falsos ensinos que vêm de pessoas que desconhecem completamente as Escrituras Sagradas, e fica abalada por esses meios. O que falta aí? Convicção. Uma convicção solidificada no fundamento correto, que é a palavra de Deus. Eu devolvi uma mensagem, falei: querida Mira, olha, Mira, foi Mira, Mira, olha, eu vou te mandar outro texto, preste bastante atenção. O próprio Senhor Jesus, que tinha poder de transformar a água em vinho, multiplicar pães e peixes, fazer com que uma moeda surgisse na boca de um peixe, ele recebia ajuda de mulheres que abençoavam o seu ministério com seus bens, lá em Lucas capítulo 8. Inclusive, nós vemos Jesus Cristo com um dos discípulos que levava a bolsa dos recursos que era para manter o seu ministério na terra. Vocês se lembram que Jesus, às vezes, dizia a seus discípulos: vão para poder comprar comida, lá em Samaria, com a mulher samaritana, ele fala: vai comprar coisa para a gente comer. De onde os irmãos creem que esse dinheiro saía? Era da contribuição que pessoas davam ao ministério de Cristo, incluindo essas mulheres de Lucas capítulo 8, e fui construindo toda a argumentação. Uau! Até Jesus era abençoado através das ofertas, dos dízimos? Sim! Que extraordinário! Tenho aqui agora um argumento. Percebam a necessidade que nós temos de solidificar as nossas convicções sobre o fundamento correto que é a Escritura Sagrada. Por isso necessitamos continuamente buscar empapar-nos da Escritura. Paulo nos disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nós devemos encher as nossas mentes daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, daquilo que é de boa fama, de tudo aquilo que edifica. E aqui Moisés está mostrando: estejam atentos ao que eu vos tenho ensinado, porque isso vem de Deus, para que nós temamos ao Senhor, para que nós coloquemos em prática, porque só assim nós seremos abençoados. Então essa é a primeira coisa. Na sua casa, busque solidificar os valores mais elevados da palavra de Deus, porque aqui temos a rocha firme, aqui é a base sólida, aqui é onde nós de fato compreendemos quem somos, compreendemos a nossa realidade, compreendemos o mundo, e temos uma guia para que nós possamos viver neste mundo para adorar a Deus, de forma que Deus é exaltado e glorificado. Então a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1 e 2, é que devemos buscar uma sólida convicção. Não é uma convicção que tambaleia para lá e para cá com qualquer argumento ou vento de doutrina. Não é o que nos diz lá o apóstolo Paulo, seguindo o mesmo texto que eu mencionei de Efésios capítulo 4. Esses foram dados para instruir vocês, para capacitar vocês, para que vocês cheguem à plena estatura de Cristo, o varão perfeito, para que não sejam levados de lá para cá por todo o vento de doutrina. Então guardem isso, porque quando vocês chegarem lá naquela terra, vocês estarão sujeitos aos povos pagãos, que ali vão tentar influenciar vocês, mas não se desviem, solidifiquem isso na cabeça de vocês. Essa é a primeira coisa. Busque solidificar as suas convicções. Ore, leia as Escrituras, peça a Deus para que Deus trabalhe na sua mente. Venha à igreja, busque o seu pastor, busque os seus irmãos, tanto quanto possamos, busquemos isso, irmãos, nas nossas vidas. A segunda coisa que nós encontramos aqui
é que devemos ter uma coerente dedicação. A primeira coisa foi, devemos buscar solidificar as nossas convicções. A segunda coisa que nós encontramos é que devemos dedicar de forma coerente. Percebam comigo aí, versículo 3, vamos ler juntos, o que nos diz o texto aí? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. É interessante que quando você olha para o texto hebraico, você vai encontrar aqui na palavra atenta em o cumprires, a ideia de uma vigilância que se define por pelo menos 3 características. Você deve buscar essas convicções e deve vigiar sobre essas convicções. A tradução espanhola, por exemplo, fala: esforça-te para cumprir cada uma daquelas coisas das quais a mente de vocês, a vida de vocês está cheia. E nós temos a tentação de pensar no trabalho exaustivo, né? Eu já escutei um sermão nesse texto, onde o pregador tomava esse texto para mostrar que era o trabalho laborioso, como o cidadão que está lá na academia e começa a gritar assim, que está fazendo um esforço que necessita gritar para expressar o esforço que está fazendo, não é verdade? Mas não é isso. O que o texto está falando é: vigie sobre essas convicções. Tem que haver uma vigilância, ou seja, vocês têm que cuidar em guardar continuamente esses preceitos, vigiar diligentemente. Não é só continuamente, não, é também diligentemente, ser diligente nisso, e vigiar insistentemente, porque nós temos uma tendência, na verdade, de desviar do caminho. Nós temos uma tendência de buscar caminhos paralelos ou alternativos àqueles que Deus estabelece para as nossas vidas, e principalmente nós, os brasileiros. Inclusive existe uma frasezinha assim, o jeitinho brasileiro, que é uma frase ruim, não é verdade? Esse jeitinho brasileiro não é referência a coisas boas, é a buscar alternativas paralelas ao que é correto. É o jeitinho brasileiro, é uma forma de burlar o sistema, é uma forma de buscar um caminho alternativo que não é correto, porque o caminho é único, é um só. E o povo de Israel, infelizmente, seguiu o jeitinho brasileiro, ainda que eram hebreus, não é verdade? Quando você lê, por exemplo, o profeta Oséias, Deus está condenando o seu povo, está mostrando ao seu povo a sua infidelidade, porque o que eles estão fazendo? Eles estão buscando um apoio econômico em Egito, e um apoio político em Assíria, e eles tomam as suas adorações e misturam com as adorações a Deus, e estão oferecendo a Deus fogo estranho. Deus fala: vocês têm sido uma esposa infiel, mas Senhor, nós estamos adorando. O mesmo nós vamos encontrar lá em Malaquias, quando eles falam assim: inútil é servir ao Senhor, veja o tanto que nós estamos fazendo por Deus. E Deus: verdade, vocês creem que está indo bem? Vamos fazer uma análise aqui. As ofertas que vocês me trazem aqui, vocês dariam ao seu governador? Vocês olham para a minha mesa e consideram a minha mesa um fastídio, algo cansador? Vocês tratam assim a minha mesa? Vocês não têm honrado a jovem da tua juventude, aquela com a qual se estabeleceu um pacto. Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Como podem dizer que estão fazendo a coisa correta? E, amados irmãos, o caminho alternativo é tão sutil que nós nos perdemos nele. Começamos a viver na contramão da vontade de Deus por não ser vigilantes no que significa viver as coisas que Deus estabelece na sua palavra. Devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos estar atentos para vigiar, atentos a todas as alternativas que estão no nosso meio,
e vigiar para que nós não caiamos nelas. Por isso Moisés disse: atenta em cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus antepassados. Alerta. Gálatas fala que de Deus não se zomba, não é verdade? O que o homem semeia, isso ele vai colher. Não é inútil servir a Deus, como disseram os de Judá lá em Malaquias. O que nós necessitamos é solidificar as nossas convicções, não é verdade? Para que não caiamos nas ciladas do nosso inimigo, para que nós não sucumbamos às estratégias de Satanás em tentar desviar-nos do caminho. Por isso, esteja alerta, atento. Devemos ter uma coerente dedicação. Vamos aplicar isso na vida do lar. Nas nossas casas, nós às vezes negociamos valores, não é assim? Nós negociamos valores. Pior, nós transmitimos esta mensagem aos nossos filhos. O que eu vou falar aqui talvez seja algo que os irmãos já saibam. Aquela história do visitante que chega em casa, toca na porta, e a mãe fala assim: vai lá fora e vê quem que é. E aí o filho vai lá, vê quem que é, volta para a mãe, fala: é fulano de tal, fala que eu não estou. E aí a criança vai lá, toque, toque, toque. A mamãe disse que ela não está. Já ouviram essa, né? Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo para os nossos filhos quando nós atuamos dessa forma? E é interessante que muitas vezes os nossos filhos sabem a coisa correta, nos vê fazer o incorreto e fala assim: papai, a velocidade está muito alta, aqui na placa está dizendo, quando você ensina a criança, né? O que é aquilo ali, papai? 80 km por hora, e você está lá 140, voar, e o menino está olhando o velocímetro e está assim: papai, aqui olha, a placa está falando é 80, não filho, mas aqui dá para ir tranquilo a 140 km por hora. Qual é a mensagem que você está transmitindo para o seu filho? Que existem pecados, pecadinhos e pecadões, não é isso mesmo? Esse é o ensinamento que você está transmitindo dentro do seu lar, negociando os valores de forma muito sutil. Sejam atentos a isto, para que não caiam nas ciladas, porque Deus, Ele não nos quer só parcialmente, Ele nos quer totalmente. E aí vamos aqui ao terceiro ponto dessa reflexão. Observem comigo aí versículo 4 e versículo 5. Vamos lá, vamos ler juntos? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui nós, depois de ver que precisamos buscar uma sólida convicção, devemos tomar uma atitude de coerente dedicação, devemos também ter uma entrega total, integral. E aqui Moisés está fortalecendo a ideia que ele mostrou no versículo anterior. O que Deus quer de você não são parcialidades, senão a totalidade. Não tenham outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Eu sou quem define a sua vida. Eu sou em quem você deve confiar. Eu sou aquele que você deve considerar na sua vida. Eu sou o único. Eu sou o único, não há outro. Se você quer estar comigo, mano, aí um jogo aí, né? Jesus Cristo nos ensina que nós devemos decidir em que lugar nós estamos, se amamos a Deus, ou se amamos ao dinheiro, não é verdade? Porque nós não podemos ter dois senhores, só um. Agora para Satanás encanta Satanás que nós estejamos em cima do muro, porque ele sabe que se nós estamos em cima do muro, onde nós estamos? Do lado de lá, não do lado de cá.
Agora Deus exige exclusividade. Eu sou o único, assim que assumam-me como o único. Eu sou o Senhor de vocês. E aí o texto vai nos mostrar a exigência de Deus como uma entrega total. Ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aqui a ideia de tudo, de todo, já nos dá o aspecto do integral, não é assim? Mas aí ele vai dividir aqui o ser humano em 3 realidades, que eu quero mostrar para os irmãos. Primeiro, o coração. E é importante olhar para os termos lá no hebraico, para que nós entendamos do que ele está falando quando ele fala de coração. Ele está falando dos impulsos que nascem do nosso interior, do âmago do nosso ser. Essas disposições que antes, sem Cristo, nos impulsavam na contramão de Deus, mas agora em Cristo nos impulsam na direção de Deus. Então, quando ele fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, ele está dizendo que nós devemos, através desse processo em que nós solidificamos as convicções da nossa mente, não é verdade? Em que nós nos dedicamos de forma coerente, levar-nos a nos entregar totalmente a Deus, desde o íntimo do nosso ser. E quando, amados irmãos, desde o nosso coração, desde o íntimo do nosso ser, nós amamos a Deus, sempre quando os nossos impulsos nos levam na contramão de Deus, o nosso coração se entristece, não é assim? Quando você anda na contramão da vontade de Deus, o seu coração sente. Mas quando? Quando você iniciou esta caminhada dentro deste processo, quando a verdade de Deus vai sendo solidificada na sua mente, você vai cuidando em pôr em prática, o seu coração vai sendo trabalhado, vai sendo moldado, e sabemos qual é o nosso referencial nesse modelo, e quem é? Cristo Jesus. Cristo é o nosso referencial, Cristo é o nosso modelo. O que a palavra de Deus faz desde a nossa mente em direção ao nosso coração, o que é? Transformar-nos segundo a imagem de Cristo Jesus. Então nós devemos ter uma entrega total, amar ao Senhor de todo o coração. Mas em uma outra palavra, que é a palavra alma, ele fala não somente amar a Deus de todo o coração, senão também amar ao Senhor de toda a nossa alma. Eu gostaria de explicar este texto aqui para mostrar o significado de alma, porque alma na Escritura Sagrada muitas vezes dá a ideia já de totalidade, mostrando o homem como um ser completo. Porém aqui a palavra que aparece no original hebraico passa a ideia de autodefinição, a pessoa que de autocompreensão, uma consciência de existência. Nós temos uma autopercepção, nós temos consciência de que existimos. O que o texto está mostrando é um movimento cognitivo do nosso ser, que nos faz perceber-nos como seres que existem. Isso só o ser humano tem, nenhum ser mais tem. Tanto é que se você colocar um gatinho diante de um espelho, o que acontece com o gatinho? Ele crê que quem está do outro lado é outro. Vocês já viram esses vídeos de YouTube, quando você põe um gatinho de frente do espelho, ele fica saltando e tentando agarrar o outro do outro lado? Só o ser humano tem esta consciência de existência, de que ele existe, de que ele é um indivíduo. Somente o ser humano tem isso. Isso foi dado porque o homem foi criado à imagem de Deus. Então o que o texto nos está mostrando é que todo o nosso trabalho cognitivo deve ser todo ele enfocado no ser de Deus. Todo o nosso pensamento deve ser cativo em Cristo Jesus, focado naquele que é o único Deus. E é difícil, não é verdade? Porque as nossas mentes, a nossa consciência, o nosso trabalho cognitivo nem sempre caminha na direção de Deus. E o nosso grande problema, e caímos em muitas
ciladas aqui é que o fato de não ter solidificado as nossas convicções, a nossa cognição nos leva no caminho contrário. Vamos mais. Ele não fala somente do coração, da alma, mas também de toda a nossa força. E aqui tem que ver com a nossa energia investida. Uma das coisas que devem dominar a orientação dos nossos lares, tomando por base as nossas convicções, toda a nossa dedicação, é que nós existimos para a glória de Deus. Deixa eu explicar uma coisa aqui, mostrando uma ilustração desde a nossa família. O Juan, meu filho maior, no Chile, no colégio, ele é um menino que sempre, no Chile sempre tem aquele de 6 em 6 meses, eles têm uma homenagem àqueles que ocupam o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, e fazem uma festa só para os familiares dos meninos que alcançam o primeiro, segundo e terceiro lugar. E havia um desespero, não sei se aqui acontece isso. O Juan sempre esteve em segundo lugar, tem que ser, né? Porque um estrangeiro, num colégio de outro país, ele não pode ser o primeiro porque é uma vergonha, então tem que ser o segundo. O Juan uma vez tirou o terceiro lugar e fomos chamados lá para participar dessa celebração. E ele, angustiado, virou para mim e falou assim: pai, eu vou batalhar, eu vou me esforçar para ser o segundo ou o primeiro no próximo semestre. Eu falei: filho, não se preocupe com isso, se a sua motivação é estar em uma melhor posição. Eu quero que você entenda que nós estamos felizes com você porque você se esforçou. Agora entenda uma coisa: para quem você existe? Para Deus, para a glória de Deus. Então não se esforce para poder ocupar o primeiro lugar, se esforce para que Deus seja glorificado na tua vida. Para mim não importa se você tirou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o 20º, o 30º, desde que toda a sua dedicação seja para que Deus seja honrado e glorificado. Isso é entrega total. Não é fazer para homens, não é fazer nem para si mesmo, é fazer para a glória de Deus. E às vezes nós estamos aí colocando os nossos filhos nos melhores colégios, porque queremos que eles estejam nos melhores lugares, porque queremos que seus nomes sejam reconhecidos, e os estamos ensinando assim. Isso é um desvio daquelas convicções que deveriam ser solidificadas na nossa mente. Existimos para a glória de Deus. Ensine os seus filhos que o Senhor da sua casa é Deus, e tudo na casa é definido para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você vive é para a glória de Deus. Mas isso deve começar com você, pai. Isso deve começar com você, marido. A sua esposa necessita ver em você e aprender com você, que você como marido cuida dela não porque somente a ama, você cuida dela porque quer ver na vida dela Deus sendo glorificado. Se todos nós colocássemos o nosso foco nisso, irmãos, eu tenho certeza absoluta que nós não teríamos tantas separações como nós temos hoje no meio das nossas igrejas. O nosso problema é que nós colocamos o nosso foco em nós mesmos. O nosso problema é que nos desviamos dos preceitos divinos. Lembre-se da palavra de Paulo quando disse: maridos, amem as suas mulheres. Se o marido ama a sua mulher segundo o modelo de Cristo Jesus, e aquilo não está ali por casualidade não, irmãos. Aquilo ali não está ali para dizer assim, é impossível. Aquilo está dizendo, é possível desde que você esteja em Cristo. Claro que você não será plenamente como Cristo, mas pelo menos estará crescendo em Cristo como um marido que ama a sua esposa. E se isso ocorresse, eu tenho certeza
que muitos dos divórcios que têm acontecido nos nossos meios deixariam de acontecer. Devemos aprender a confiar naquele que é o Deus da palavra, em quem nós podemos confiar, porque Ele tem promessas que se cumprem. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, uma entrega total. Para terminar, vamos ao último ponto aqui. A parte de buscar esta solidez nas nossas convicções, de desenvolver uma dedicação coerente, de nos entregar totalmente, devemos também buscar desenvolver um ensino diligente. Olha que coisa extraordinária nós encontramos aqui. Versículo 6, vamos ler juntos aí, do 6 ao 9. Essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Perceba que se você toma os princípios anteriores, diante daqueles a quem você necessita desenvolver missão, você já tem isso solidificado em sua vida, você já tem isso evidente em sua vida, e você vai impactar com o Evangelho aqueles que estão no seu entorno. Mas aqui existe uma ordenança, que os pais, eles não devem ficar com isso no seu coração, senão que eles devem passar isso aos seus filhos, e um pouco mais atrás havia dito assim, eles devem passar isso também a quem? Aos seus netos, aos filhos dos seus filhos, e isso se propagará de geração em geração, se todos seguem essa mesma linha. E aí ele nos mostra aqui neste texto algumas formas, e a primeira delas é como inculcar essas virtudes, essas coisas que já aprendemos anteriormente na cabeça dos nossos filhos. Primeiro, através da palavra, falando, ensine, mostre ao seu filho, leve-o ao mundo, mas faça uma leitura do mundo desde uma ótica da Escritura Sagrada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, olha, só para constatação. Quantos aqui foram ver a Avengers Ultimato? Levanta a mão aqui. Eu não vou condenar ninguém, pode ficar tranquilo, tá? Não vou falar que é pecado não, porque eu já programei com meu filho na quarta-feira e lá ver com ele, ok? Então, sim, peso de consciência. Quem foi aqui para ver Ultimato? Levanta a mão. Agora aumentaram as mãos, vê? Tem mais mãos aí. Já... Então foram muitos, não é verdade? Legal, impressionante, me encanta os Marvel, né? Os Avengers, toda aquela história, toda a trajetória, e ao meu filho também, porque ele está cobrando, pai, vamos lá, quando nós vamos, todo mundo já foi ver e só nós que não, então existe essa cobrança. Agora, nenhum problema, mas você como pai, deve estar presente, para que você possa olhar para aquilo ali, e dar a ele uma leitura coerente, bíblica, daquilo que se vê ali. Porque não duvide, essas coisas são perigosas, e essas coisas transmitem mensagens subliminares, que têm o propósito de confundir a cabeça dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Eu não vi, tá? Assim que não se preocupa, aqueles que não viram não vão saber o final, apesar que já me disseram lá na casa do pastor Bumar. O Guilherme não, foi o Davi, né? Davi que me disse. O Davi já me contou toda a história, já sei quem morre, quem não morre, quem salva, quem não salva, já sei até como é que vai terminar a questão, mas tá bom, eu vou lá para ver, não tem problema não. Abençoadinho ele, muito bom. Então, irmãos, você precisa falar, conversar, você precisa orientar através da palavra. Tome o seu filho, tome esse cuidado, e cuidado, porque o mundo nos rouba tempo com os nossos filhos. Nós não temos tido tempo para conversar com os nossos filhos, para investir no ensino dessas convicções que devem estar solidificadas em nossa mente. Você está preparado para o mundo, mas seu filho não. E o mundo está bombardeando na cabeça dos nossos filhos
filosofias, ideologias, perspectivas que anulam Deus da existência, se é que podem. E nós nos perdemos no mundo, no ativismo da nossa vida laboral, no ativismo da nossa vida social, e esquecemos que os nossos filhos necessitam nosso tempo. Devemos conversar com eles, devemos ensinar-lhes a Escritura. Faça devocionais com teu filho. Tome todos os dias 1 hora, pelo menos, ou na manhã, ou à tarde, leia as Escrituras com seu filho, ore com seu filho, mostre-lhe as verdades da palavra de Deus, invista na vida do seu filho para que ele participe de conferências, onde ele possa aprender da Escritura Sagrada. Invista na vida do seu filho e motiva o seu filho a vir na igreja. Mas nós estamos perdendo isso, porque estamos cedendo a valores que não são valores da palavra de Deus. Primeiro, palavra, mas o texto vai nos mostrar algo mais, porque não é só falar, tá? Senão que falar assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Sabe por que isso? É porque mais que transmitir o conhecimento de Deus através de palavras, é mostrar o conhecimento de Deus através da vida. Hoje nós falamos pela manhã sobre Ana, não é verdade? O impacto que teve Ana sobre a vida de seu filho Samuel, com poucas instâncias que ela pôde estar com ele, foi maior que todo o tempo que viveu Eli com seus filhos. Porque Eli tinha conhecimento, mas Ana tinha coração. Ana vivia aos pés do Senhor, Ana clamava para o seu filho a ouvia orando. Através da vida prática, ele necessita ver em você, discipulado não se faz só com palavra, e nós somos muito confundidos nisso, né? Estamos confundidos nisso, porque às vezes nós queremos que as pessoas sejam discípulos de Cristo só pregando no púlpito de domingo, não é assim? E esperamos que as pessoas sigam um modelo. As atitudes falam mais que as palavras. Ambos devem caminhar juntos. Mas não duvide disso. As ações, a vida prática fala mais que a palavra. Confirma, autentica a palavra. Dá peso à palavra. Por isso Jesus tomou os discípulos e caminha com eles por cerca de 3 anos. Para que eles não somente escutassem a palavra que saía de sua boca, senão que eles vissem em Cristo Jesus como ele vivia. E aqui no versículo 8, ele fala assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deixa-me fazer uma pergunta aqui: quais são os hábitos familiares que você desenvolve na sua casa? Já parou para pensar no impacto que tem os hábitos familiares na vida dos seus filhos? Quando o texto fala assim de a palavra na mão direita, a palavra na parte frontal, o texto não está falando do chip lá, o transponder que marca a besta, não está falando disso não, gente. Inclusive o texto de Apocalipse tampouco está falando disso, de levar o sinal da besta na frente, na testa e na mão direita. Inclusive de lá de Apocalipse é tomado aqui deste texto. A mão representa aquilo que nós fazemos, a frente representa aquilo que nós pensamos. Daquilo que nós pensamos é aquilo que nós vivemos. É isso que o texto está falando. Viva isto. Quando ele fala de colocar o texto nos umbrais das portas da casa, está falando da vida do lar. Que estilo de vida é a vida que se vive no lar? Quais são os hábitos familiares? Porque os hábitos familiares dizem muito do que está aqui e do que está aqui. Vou voltar numa construção que eu fiz de manhã. Depois o pai e a mãe falam assim: onde foi que eu errei? Deixa eu dar um testemunho aqui, sem mencionar nomes para não expor ninguém.
Na igreja que eu pastoreei antes de ir para o Chile, ocorreu um episódio onde todos os dias, às quartas-feiras, eu saía do estudo bíblico na igreja e passava em frente à casa de uma família da igreja. Sabe o que eles estavam vendo durante o estudo bíblico? As maravilhosas, extraordinárias, contribuidoras novelas da Rede Globo. Um dia chamei o pai e a mãe, e ali, pai, mãe e filhos. Estudo bíblico na igreja, 3 quadras da igreja e a família assistindo telenovela. Uma maravilha, não é verdade? Eu não sei aqui porque eu já estou fora do país e não tenho Rede Globo lá na casa, e não tenho isso, não sei como estão as novelas aí hoje em dia, a que horas são, não sei de nada, estou completamente no vazio em relação a isso. Mas nesse tempo eu sabia, e as telenovelas não estavam ensinando coisas boas. Chamei os pais, conversei com eles e falei com eles assim: queridos, o que vocês esperam para a vida dos seus filhos? Estamos em um pleno quarta-feira, toda a casa sabe que há um estudo bíblico na igreja, estamos aprendendo a palavra e vocês estão em casa assistindo novela. Eu disse a esses pais: tomem cuidado, tomem cuidado com o que vocês estão semeando, porque lá na frente podem colher algo que não vai ser bom para vocês. Não, pastor, deixa de ser tão farisaico, deixa de ser tão legalista. Um dia que a gente falta na semana na igreja não faz diferença. Bom, a gente ora e pede a Deus: Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, muda a cabeça, muda essa história, Senhor. E não deseja o mal, não é verdade? Ninguém deseja o mal. 4 anos depois, vem a mãe desta família clamando: pastor, ajuda, eu já não sei mais o que fazer, os meus filhos não querem nada com a igreja. Pastor, eu falo para eles: vamos lá para a igreja, vamos aprender a Bíblia, mas não querem nada. Deu vontade de falar assim, nosso coração caído, né, pastor? Deu vontade de falar assim: você lembra quando eu te falei lá atrás, 4 anos atrás, que poderiam colher o fruto dessa semeadura? Mas eu falei: querida, vamos orar, vamos jejuar se é necessário, vamos testemunhar, vamos falar ao coração deles e clamar ao Senhor, que o Senhor salve a vida deles. Agora existe uma responsabilidade de vocês como pais sobre a vida deles, mas não mencionei o episódio passado. Mas nós que estamos acompanhando, detectamos essas falências. E como irmãos em Cristo, eu não estou falando como pastor, porque você em Cristo Jesus é um missionário, amém? Todos, e nós devemos trabalhar nesta missão, não somente para aqueles que estão perdidos lá fora, senão para aqueles também que estão saindo do caminho aqui dentro. Abençoe a vida do teu irmão, vá até ele, diga-lhe qual é a situação em que está. Somos chamados a isso. Devemos então inculcar na cabeça dos nossos filhos, com as palavras, com as ações, com os hábitos familiares. Mostre ao seu filho que nessa casa, quem é rei, quem é Senhor, quem é Deus, é o nosso Deus, é Cristo Jesus. Quando ele sair da casa e for para outro lugar viver a sua vida, aí é outra coisa. Mas enquanto ele estiver na sua casa, não negocie valores, porque tu estás semeando no coração dos seus filhos uma semente ruim, e vai colher semente ruim. Devemos então buscar um ensino diligente, contínuo, meus irmãos, através de palavras, através de ações e através de hábitos familiares. Através de hábitos familiares. Devemos desenvolver missão dentro de nossas casas. Oração, vida devocional, ore com sua esposa, converse com a sua esposa, viva a palavra de Deus na vida da sua esposa, ore com seu filho, converse com seu filho, dedique tempo para o seu filho. Não existe dinheiro, não existe trabalho que tenha mais valor que o tempo que você deve passar com seu filho.
Se você quer impactar o mundo, o melhor lugar para começar é dentro da sua casa. O primeiro lugar onde você deve começar é onde? Dentro da sua casa. Se você é filho, alimenta-te da palavra de Deus e honre os seus pais. Se você é pai, alimenta-te da palavra de Deus e honra a Deus na vida dos seus filhos. Mas busque na sua casa desenvolver missão. Sabe o que vai acontecer? Concluo aqui a hora, mostrando um exemplo extraordinário de alguém que confiou em Deus e deixou um legado que alcançou gerações, não foi geração. Todos conhecem aqui o grande avivalista Jonathan Edwards, não é verdade? Foi aquele homem usado por Deus para alcançar o coração de milhares de pessoas através da mensagem da palavra de Deus. Foi um homem bem sucedido na esfera pastoral, mas não foi um homem que falhou na esfera familiar, porque também foi bem sucedido como marido, bem sucedido como pai. Edwards e sua esposa Sarah, eles tinham 11 filhos. 11 filhos. Quando nós entendemos que é difícil ter 3, na verdade, como mãe Adriana, ou ter 2, eles tinham 11 filhos, 11 filhos. E se você olha para a agenda de Jonathan Edwards, esse homem era tão rigoroso no uso do seu tempo, que ele acordava às 4:30 da manhã todos os dias para estar na presença do Senhor. Orava, depois saía daí para poder ler, depois ia para uma biblioteca para estudar, viajava continuamente, tinha reuniões administrativas infinitas quase, e ele fazia questão, apesar de tudo isso, fazia questão de dedicar tempo com os seus filhos. Jonathan Edwards lia as Escrituras e orava com seus filhos durante 1 hora todos os dias. 1 hora todos os dias. Quando ele viajava, ficava 3 dias fora de casa, quando voltava, eram 3 horas que ele passava com seus filhos, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, orando com seus filhos. Se ele viajava 7 dias, eram 7 horas dedicadas neste fim, neste propósito. Um trabalho intencional, porque o objetivo de Jonathan Edwards é que seus filhos vivessem para a glória de Deus. Jonathan Edwards tinha vou usar a expressão inimigo, mas não é inimigo não, tá? Eu vou usar a expressão inimigo aqui. Um homem que era Max Jukes, que era um famoso ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, que atacava os discursos de Jonathan Edwards, a sua ideologia, as pregações. Esse homem viveu uma vida ímpia, esse homem, ele se casou com uma jovem ímpia, e ele também deixou um legado. Deixa eu mostrar para vocês a diferença entre o legado de Jonathan Edwards e Max Jukes. Jonathan Edwards, irmãos, Benjamin Warfield, que foi um dos maestros doutores da antiga Princeton, nos Estados Unidos, fez um estudo, uma investigação, uma pesquisa para poder comparar a descendência tanto de Jonathan Edwards como de Max Jukes, e seguiu nessa pesquisa a geração destes 2 homens até o número de 1.394 descendentes, só para poder comparar esse grande homem de Deus que foi Jonathan Edwards e este ateu que foi Max Jukes. Olha só que interessante. 3 dos filhos de Jonathan Edwards se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos. Entre os netos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, netos, bisnetos, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército da Marinha, 100 foram pregadores e missionários, 60 foram escritores de destaque. Um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 deles foram altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores dos estados e diplomatas enviados a outros países.
ok? Todos sob o mesmo perfil, a palavra de Deus. 1.396 descendentes de Jonatas Edwards. Vamos a Max Jukes. 310 deles morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 deles eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. 550 dos descendentes de Jukes custaram ao Estado norte-americano $1.250.000 no curso da sua vida. Estão entendendo aqui? Até o dia de hoje, o legado de Jonatas Edwards proclama, glorifica a Deus. Aquele que foi seu inimigo e que insultou a Jonatas Edwards, deixou um legado que trouxe danos para a humanidade. Meus amados irmãos, nós devemos crer, nós devemos viver e nós devemos passar adiante aquilo que nós cremos e aquele no qual nós vivemos. O maior legado que você pode deixar para o mundo são os seus filhos. O primeiro campo missionário na sua vida tem que ser a sua casa. Você é um missionário. O mundo será impactado se você busca solidificar as suas convicções. O mundo, ele será impactado se você busca ser coerente no que é a direção da sua vida. O mundo será impactado se você se entrega totalmente. O mundo será impactado se você cuida em passar adiante, desde a sua casa, tudo aquilo que é a sua vida no Senhor. Que Deus nos abençoe. O meu desejo é que os meus filhos sejam o bom perfume de Cristo para essa geração, para a próxima geração, para a última geração. Deixa eu só contar uma história aqui. Ore pelo seu filho. Isso para pais, uma lição, antes de cantar a música, enquanto os irmãos vêm. Queridos irmãos, com o Juan e o Arthur, nós oramos todos os dias, pedindo a Deus esposas para os nossos filhos. Clamamos pelas esposas dos nossos filhos. E oramos com eles. E nós falamos assim: Senhor, tem que ser uma bonita, tem que ser uma moreninha, tem que ser brasileira. Não, nada disso. Nós falamos assim: Senhor, queremos esposas que antes de todas as coisas amem ao Senhor totalmente. Amando o Senhor, os amem a eles. E que eles amem ao Senhor sobre todas as coisas. E aí eles oram assim: ajuda-me a amar o Senhor sobre todas as coisas. E me dê a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E falamos com eles assim: e orem pelos seus filhos, para que eles aprendam isso. E vocês constituam famílias que glorifiquem ao Senhor. Faça isso. Meu menor tem 5 anos. Ele fala assim: eu tenho uma esposa no Brasil e eu no Chile. É porque ele tem a Leonor lá na igreja, que é apaixonadinha por ele. 5 anos, ela tem 4 aninhos, ele tem 5. E os dois andam igual namoradinho, né? E ele fala: pai, eu vou orar pela Leonor e tem a Bia aqui, que vive em Brasília, que é a prometida. A mãe fala assim: eu quero que o Arthur casa com a Bia. E ele então ora pela Bia também. Eu tenho uma esposa no Chile e uma esposa no Brasil. No Chile a Leonor e a Bia no Brasil. Filho, você vai ter que decidir, vai chegar uma hora que tem que decidir. Mas ora por elas. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Quero invitar os irmãos a colocar de pé. Pastor Romar. O nosso futuro para ti.
casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, e como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Oremos. Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos desafia a buscar a Tua palavra e, Deus, estar seguro das verdades espirituais que nos guiam no nosso viver diário, Pai. Pai amado, abençoe as nossas vidas de forma que sejamos vigilantes, Senhor. De forma que, Senhor Deus, cuidemos para não negociar os valores mais elevados da Tua palavra, Senhor. O mundo nos atrai, o mundo nos seduz, o mundo tenta nos confundir, Senhor. Pai amado, tenha misericórdia, que o Senhor veja em nós uma entrega total, desde a nossa mente, o nosso coração, e tudo aquilo, Deus, que flui dos nossos corações, através de cada coisa que fazemos, Senhor, através de cada coisa que falamos. Senhor, abençoa, Pai querido, as nossas vidas, de forma que o que nós vivemos possa ser reproduzido na vida dos nossos filhos, que eles possam ver em nós um modelo segundo o modelo de Cristo, que eles possam ver que em nossa casa Cristo é Senhor, que eles possam ver que em nossa casa amamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, Senhor. Quero pedir pela vida do pastor Vumar, que é pastor desta igreja. Quero pedir ao Deus que abençoe a sua família. Como pastor, ele é alvo, Senhor, dos ataques de Satanás. O pastor Anderson também, Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos, os pastores que exercem um trabalho de apoio, que são os presbíteros, Senhor. Cuida das suas famílias, Pai, tenha misericórdia. Cuida, Senhor, também dos diáconos desta igreja, Pai querido, suas famílias, Senhor, que eles possam ser profetas, sacerdotes, reis na sua casa. Senhor, eu peço por todos os demais membros desta igreja, por cada família, Senhor, tenha misericórdia. Satanás quer assolar as nossas vidas, Senhor, quer destruir os nossos lares, Pai, porque sabemos, ó Deus, que se nós temos lares fortes, nós teremos igrejas fortes, Senhor. Esta igreja, Senhor, será uma bênção, Pai querido, nesse mundo, através das nossas famílias. Pai amado, eu peço ao Senhor que derrama a Tua unção, dá-nos a Tua proteção, capacita-nos, Deus, para a Tua obra, Senhor. Nós rogamos ao Senhor, leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma semana na Tua presença. Que, Senhor, nós como pais, como maridos, como esposas, como família, possamos ser intencionais, desde tudo que nós aprendemos nesta noite, Senhor. Deus amado, nós imploramos isto, Pai. Nós rogamos, Senhor, humildemente. Peço pela minha esposa, pelos meus filhos lá no Chile. Peço pela viagem que eu farei amanhã, Senhor. Esteja comigo. Deus amado, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor.
Nós não merecemos nada, Senhor, que possa vir das Tuas mãos, Senhor. As bênçãos que são derramadas sobre nós. E nós agradecemos, Senhor, porque é por graça, somente por graça. Ajuda-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, aqueles que se reúnem para celebrar o nome do Senhor nesta noite, esteja sobre a igreja que está por toda a face da terra, celebrando o nome do Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos, muitos sofrendo por levar esta bandeira, mas não somente nos desta geração, Senhor, senão sobre todos aqueles que virão, abençoados por essa geração, Senhor, através do Teu Evangelho, por todas as gerações futuras, isto pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.